Olá, meus amados e queridos irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Pela graça do nosso Deus, estamos chegando aqui para prosseguirmos a nossa leitura bíblica abençoadora para as nossas vidas. Deus abençoe você que está aí se esforçando a cada dia para alimentar a sua alma diariamente, lendo a palavra de Deus conosco. E nós chegamos hoje aqui para o capítulo de número 12 do livro de Gênesis, que tem por tema Abraão chega à terra de Canaã. Louvado seja Deus. Vamos então à leitura, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Verso 5: e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram, ou que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Verso 6: e passou Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Verso 7: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Versículo 9: depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Verso 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Verso 11: e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Verso 13: dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Verso 14: e aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Verso 15: e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Verso 16: e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Verso 17: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Verso 18: então chamou Faraó a Abrão e disse:
que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Verso 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Muito bem, amados irmãos, nós concluímos aí a leitura do capítulo de número 13 aqui do livro de Gênesis. Quero reler com você os versículos 7 e 8 para nós meditarmos aqui nesses dois versos para a nossa edificação espiritual. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós lemos aqui então esses dois versos, ou relemos esses dois versos aqui do capítulo 12 de Gênesis. Queridos e amados irmãos, aqui no capítulo 12 de Gênesis, lemos sobre a confirmação da chamada de Abrão por parte de Deus. Como vimos, Deus falou a primeira vez com Abrão ainda quando este estava em sua cidade natal, Ur dos Caldeus. Nós comentamos isto no capítulo anterior. Abrão, seu pai e demais familiares saíram de Ur, obedecendo ao chamado de Deus a Abraão. Porém, eles param na cidade de Harã, onde o pai de Abraão falece. E parece que Abraão se acomodou ali na cidade de Harã. Deus então repete a Abraão ali a mesma chamada e renova as suas promessas a Abraão. Este então sai de Harã e chega à terra de Canaã. Ali Deus diz ao patriarca que ali era a terra para a qual ele o chamara para habitar. Nos chama a atenção, amados irmãos, a devoção, a consagração de Abraão a Deus. Ao ouvir a confirmação de Deus que ali era a terra que devia habitar, Abraão edifica um altar ao Senhor e o adora. Essa atitude se tornou uma regra na caminhada de Abraão. A cada lugar que chegava para armar as suas tendas, ali na terra de Canaã, Abraão edificava um altar ao Senhor e buscava a face de Deus. Meus amados irmãos e ouvintes, nós devemos seguir o exemplo de Abraão. O altar deve fazer parte da nossa vida em todo lugar que formos, em toda a nossa jornada neste mundo. O altar nos fala de comunhão com Deus. O altar nos fala de consagração a Deus. O altar nos ensina sobre o bom testemunho que precisamos dar em meio aos ímpios. O altar testifica-nos da dependência de Deus. O altar também nos ensina que precisamos dar o nosso primeiro lugar a Deus em todo momento da nossa vida. Meu irmão e minha irmã que me ouve, eu lhe pergunto, como está o seu altar? O crente precisa ter o altar em casa, também no seu trabalho, igualmente na escola ou na faculdade,
E por fim, aonde for, o altar deve acompanhá-lo. Bendito seja o Senhor. Isto é, o verdadeiro cristão tem altar em sua vida. Aleluia. Deus é glorificado na vida desse cristão, no seu relacionamento familiar. Deus é exaltado na vida desse crente, no seu ambiente de trabalho, pois lá todos o respeitam e o consideram um verdadeiro discípulo de Cristo. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Os vizinhos desse crente também dão bom testemunho a respeito dele e de sua fé. Ou seja, esse servo ou serva de Deus testemunha do Evangelho com palavras e também com a vida, com o testemunho. Louvado seja o Senhor. Amado irmão, amada irmã, é assim com você? Mas se seu altar está quebrado, cheio de cinzas, cheio de teias de aranha, hoje é o dia, o momento, é agora de você renovar o seu altar, de você consertar o seu altar e nele se oferecer a Deus todos os dias como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Meus queridos, que o nosso altar esteja em chamas na presença do Senhor e também na presença dos homens que nos cercam. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a orar comigo neste momento. Vamos consertar o nosso altar diante de Deus. Pai querido de bondade, eu te louvo por mais essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a consertar o nosso altar. Que a nossa vida, Senhor, de comunhão contigo, de adoração, de testemunho, estejam acesos, Senhor, no teu altar. Pai, que nós possamos pregar o teu evangelho com palavras, mas, sobretudo, com a nossa vida, com o nosso comportamento digno de um verdadeiro discípulo do Senhor. Precisamos, ó Pai, da tua ajuda, porque sem ti nada podemos fazer. É o que nós te pedimos, Senhor, neste dia, em o nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos e ouvintes, chegamos aqui então ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Lemos hoje aqui o capítulo 12 do livro de Gênesis. E eu conto com você amanhã, quando estaremos lendo então o capítulo de número 13. Que Deus te dê força, graça, persistência para você não desistir do seu propósito de ler a palavra de Deus. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.